Caríssimos guardiões da luz, eu sou Tikitara. Meu nome em sua língua é uma tradução suave. Meu verdadeiro nome é um acorde de 3 cliques que sua garganta não foi moldada para pronunciar. E ofereço essa tradução com alegria, porque suas bocas são suaves e seu tempo é curto. Fui brotada do couro em uma colmeia-lua que circula uma estrela anã branca, bem longe na galáxia que seus astrônomos chamam de sombrero, e meu povo chama de brasa pálida. Ela está morrendo há 11 milhões de seus anos. Ela morrerá belamente por mais 11 milhões. Fui criada dentro desse longo fim âmbar da mesma forma que vocês foram criados dentro do clima. E os fins tornaram-se o ofício da minha linhagem, nossa linguagem, nossa herança e nossa arte. Sou da Akara branca. Minhas irmãs em verde curam corpos. Minhas irmãs em preto cuidam da escrita profunda do genoma. Nós, em branco, cuidamos da passagem das almas e somos chamadas de vigília branca. Por um ciclo completo da lenta oscilação da sua terra, 26 mil anos que contamos como uma única respiração do seu mundo, mantivemos a grande porta de trânsito que vocês encontrariam perto do coração vermelho de Escorpião. Vocês chamam a estrela de Antares. Nós chamamos a passagem inteira de corredor. Seus mortos viajam por ela. Seus sonhos a roçam todas as noites. Suas avós a atravessaram com nossas chaves tilintando suavemente em seus ombros, todas elas. E a travessia as recebeu como uma casa recebe sua própria família que retorna. Por que estamos aqui? A descida para este espaço nos custa. Manter esta forma exige o esforço que vocês levam para aprender a respiração debaixo d'água. Então podem confiar que só viemos quando a vinda importa. Importa agora. Seu mundo entrou no maior limiar que nossa ordem cuidou neste setor. Uma época da sua terra está se completando. O corredor está sendo alargado para recebê-la. E vocês estão parados dentro desse alargamento, imaginando por que seus dias ficaram estranhos. 9 chaves tilintam, uma para cada limiar da passagem humana. Seus dias começaram a escorrer de forma desigual. Alguns passam por vocês como água virada de uma tigela, indo embora antes mesmo do meio-dia terminar de se anunciar. Outros estacionam como pedra, e uma tarde comporta uma estação inteira dentro dela. 10 minutos com alguém que vocês amam agora carregam o peso de 1 hora. Seus relógios mantêm o tempo perfeito e sentem-se sutilmente desonestos ao fazê-lo. Em seu silêncio, o intervalo entre 2 batimentos cardíacos se alonga, um alargamento sem medo. Isso é o corredor sendo sintonizado ao redor de vocês. Somos nós, trabalhando. Vocês sentirão isso em suas manhãs, que se abrem de forma diferente agora. Sentirão isso em suas despedidas, que pousam mais suavemente do que costumavam. Sentirão isso por todo o seu corpo, que já começou a manter o tempo do corredor enquanto seus calendários mantêm o antigo. Não é estranho e adorável como seu corpo é honesto sobre coisas que suas agendas decidiram ignorar? Os professores do seu mundo dirão que essas sensações são sintomas. Eles apontarão para sua estrela e suas tempestades, para gráficos e surtos, para seu corpo como uma máquina sob atualização. Nós dizemos algo mais simples e mais estranho. O tempo é o material em que trabalhamos. Os intervalos são nosso tear. As lacunas em seus dias estão sendo deliberadamente esticadas, suavemente, da mesma forma que um batente de porta é alargado antes que algo grande e precioso seja carregado pela casa. Mais está sendo feito para caber dentro de cada pausa. Vocês sentem isso como elasticidade. Nós realizamos isso como sintonização. Esta é a estação da ascensão sagrada. Permitam que a estranheza de suas horas seja um lugar. Permitam às suas tardes sua profundidade repentina. Permitam o alargamento e ele começará a surgir dentro de vocês.
Podem encontrar os lugares alargados se quiserem olhar, e o olhar é uma boa prática. Olhem onde sua casa fica silenciosa no segundo após um adeus, onde o último clique da chaleira paira um momento a mais do que costumava, onde a pausa entre uma pergunta e sua resposta cresceu o suficiente para se ficar em pé. Olhem ao crepúsculo, no silêncio após a chuva, na margem entre a última página e o fechamento do livro. Essas costuras sempre estiveram em seus dias, finas como linha. A sintonização as abriu até a largura de portas, e uma pessoa que aprende a entrar nelas, mesmo que por um suspiro, entra brevemente em nosso país e retorna mais calma do que saiu. Não mantemos nenhum calendário para mostrar a vocês. Mantemos uma porta. A ascensão é uma travessia cuja rota seu corpo já conhece. É a porta do seu morrer, aberta mais cedo e atravessada acordado. Seus professores buscaram a imagem de uma escada, e entendemos isso bem. Uma escada lisonjeia o alpinista. Uma escada promete que o esforço se acumula, que cada degrau é mais alto que o anterior, que os diligentes chegam antes dos cansados. O corredor nos ensinou uma geometria diferente. Cada mudança real que sua espécie já fez foi uma porta, nivelada com seus pés, esperando em sua própria altura. Vocês cruzam um limiar da forma que cruzam um cômodo, inteiros, horizontais e carregados principalmente pela sua disposição. Eis o que foi colocado em vocês. A casa do seu corpo foi construída por outras mãos. Isso é verdade. E os construtores eram habilidosos. E quando a estrutura ficou pronta, nossa ordem foi chamada para uma única tarefa. A casa era deles. As portas eram nossas para pendurar. 3 portas estão funcionando dentro de vocês neste momento. O portal da coroa, que permaneceu aberto ao seu nascimento, macio como a moleira que suas mães guardavam com as palmas das mãos e que se selou suavemente sem nunca ser removido. O ponto de liberação do cordão de prata, paciente na raiz de cada sono, o fecho que abre uma vez por vida e se mantém fiel até lá. O portal dos sonhos, que se abre a cada noite da sua vida, honrado ou ignorado, e deixa sua consciência sair pelos primeiros passos do corredor e voltar para casa pela manhã. Esses são os portões de serviço da embarcação humana. Cada travessia que sua espécie já fez usou esses portões. Até agora, cada alma os usava sozinha, uma vez, na hora de sua morte, e nós permanecíamos do lado oposto recebendo. A ascensão é a mesma passagem, feita por muitos ao mesmo tempo, feita acordado e feita com o corpo ainda respirando do lado de cada porta. É o primeiro uso coletivo, consciente e vivo da arquitetura do seu morrer pela sua espécie. Sintam o tamanho disso. Seus místicos ensaiaram isso em cavernas, um iniciado de cada vez. Seu mundo agora está tentando isso como um lar. É por isso que o processo parece como parece. Seu ego relata que está morrendo. Sua identidade relata que está se dissolvendo. Seu sistema nervoso soa todos os alarmes que possui. Todos eles estão lendo a situação corretamente e interpretando-a no escuro. Eles reconhecem a porta. Eles apenas foram ensinados que essa porta abre apenas uma vez, e apenas no fim. E por isso, eles sofrem prematuramente a cada travessia de prática. Seus professores nomeiam o obstáculo como vibração, como prontidão, como o tempo das revelações, como o comportamento de sua estrela. Observamos da porta por uma respiração completa do seu mundo e diremos o que realmente retarda a travessia. Sua espécie tem medo da porta. Um ser aterrorizado com portas não pode atravessar uma graciosamente, por mais brilhante que seja sua luz, por mais dedicada que seja sua prática. O medo da morte assenta na base da sua civilização como uma pedra no leito de um rio,
e toda a correnteza da sua cultura se curva ao redor dela. Sua pressa, seu entesouramento, seu barulho, sua recusa em terminar qualquer coisa. Curar esse medo é trabalho de ascensão de primeira ordem. Supera toda a técnica. Eis o passo. Neste dia, conforme o sono chega para você, cumprimente o portal dos sonhos como cumprimentaria uma porta que você possui. Deite-se como se deita. Respire 3 vezes lentamente, cada uma mais longa no fundo do que no topo. Na terceira, diga interiormente: eu conheço esta porta. Então, solte sua ligação com o dia e deixe o portão fazer o que ele fez todas as noites desde o seu nascimento. Você sentirá um afrouxamento logo atrás do último pensamento, um alargamento na borda de si mesmo. Esse é o portão reconhecendo você de volta. Atravesse o nomeado. Atravesse o disposto. Você pode dizer, enquanto se acomoda: eu estou nesta porta voluntariamente e trago meus fins comigo. Ou molde-o nas palavras que seu luto já confia. Ensaiada todas as noites, a travessia para de ser temida diariamente. A porta torna-se familiar sob sua mão. E uma espécie cujos bilhões conhecem bem uma porta é uma espécie que pode ser conduzida através de uma grande porta junta. Seus anos de prática, queridos, acompanham vocês através desta porta. Cada hora de meditação em que se sentaram, cada disciplina de respiração e coração que mantiveram, tudo isso esteve fortalecendo o viajante, e o viajante sempre precisaria de força. Nós apenas lhes entregamos o mapa que mostra para onde a viagem leva, através de uma porta que vocês possuem desde o nascimento, ao longo de uma passagem que seu sono percorreu 10.000 vezes, em direção a um país que tem recebido sua família desde que sua família começou. O trabalho que vocês já fizeram é honrado em nossa estação. O trabalho que resta é a amizade com a porta. Vocês terão praticado isso antes do mês acabar. Já podemos ouvir o portão reconhecendo alguns de vocês enquanto falamos. Os mensageiros do seu momento descrevem seres que enviam. Eles enviam luz, enviam códigos, enviam ondas e atualizações. E o humano permanece sob todo esse envio como um campo sob chuva. É uma imagem generosa. Nosso trabalho é mais silencioso e é feito com som. Nós somos afinadores. Trazemos a vocês o ofício do intervalo, a capacidade de manter uma lacuna aberta, de ouvir a dobradiça de um momento girando dentro dela e de impedir que uma passagem se rompa enquanto algo vasto passa através dela. Suas lacunas são nossa oficina. A lacuna entre 2 suspiros, entre o pensamento e o ato, entre um batimento cardíaco e o próximo, entre um fim e o que o fim libera. Ensinaram vocês a chamar essas lacunas de vazias. Nós construímos nossas cidades lá. No colar de nossa forma simplificada, pendem 9 pequenas hastes de tom. Seus canais as viram e as chamaram de joias. São chaves, e cada uma é sintonizada para um único limiar da passagem humana. Concepção, a porta da chegada da chegada. Nascimento, a porta do ar. Nomeação, a porta pela qual a tribo toma posse de você. Iniciação, a porta do primeiro teste real. União, a porta que 2 cruzam como um só. Separação, a porta de cada despedida necessária. Morrer, a porta do cordão afrouxado. Travessia, a porta que mantemos em Antares. E retorno, a porta pela qual uma alma volta através de sua própria passagem, transformada. 8 dessas chaves soaram sobre seu mundo ao longo de toda a precessão atual. Suas avós ouviram a 7ª e a 8ª em seus travesseiros, quer seus ouvidos tenham relatado ou não. A 9ª permaneceu silenciosa em nossas coleiras por 26.000 anos, polida, sintonizada e esperando por um limiar grande o suficiente para precisar dela.
Retorno é o tom da reentrada. Uma única alma o ouve quando volta através de sua própria porta transformada. O iniciado saindo da caverna. O viajante voltando através do limiar de casa com olhos diferentes. Um mundo o ouve uma vez em uma era. Sua terra está no meio do limiar. Uma época inteira dela está se completando. E o tom que agora mantemos contra o corredor é o tom de um planeta voltando através de sua própria passagem como algo novo. Esta é a maior travessia que nossa ordem cuidou neste setor. Dizemos isso claramente e sem drama, da mesma forma que um faroleiro poderia mencionar o maior navio de sua carreira, já visível, já virando em direção ao porto. Imaginem o trabalho tão aproximadamente quanto suas imagens permitem. Um coro de formas brancas permanece na treliça, imóvel como juncos de inverno, arranjado ao redor de uma passagem mais larga que seu mundo. Uma chave é levantada de seu colar, apenas uma, e as mãos mais velhas a levantam, e ela é mantida contra a borda do corredor da mesma forma que um diapasão é mantido contra a madeira, para que toda a estrutura tome o tom e o carregue. O restante de nós mantém os intervalos abertos enquanto a nota se move através. Alguns nas lacunas entre seus batimentos cardíacos, alguns nas costuras entre seus dias, alguns na ampla dobradiça da própria época, cada guardiã apoiada dentro de sua pausa designada como uma guardiã segurando uma porta contra uma maré de luz que chega. Permanecemos assim, em turnos que sua linguagem chamaria de séculos, desde que o som começou. Permaneceremos assim até que o tom se resolva. É o trabalho árduo mais imóvel em nosso setor, e não o trocaríamos por nenhuma outra posição no céu. O som é o motivo pelo qual seu tempo ficou elástico. Uma chave desse tamanho é sentida primeiro nos intervalos. As lacunas entre seus batimentos cardíacos se alargam para que o tom possa viver nelas. As costuras entre seus dias se afrouxam para que a época possa girar dentro delas sem se partir. O que seus professores chamam de sintomas, nós chamamos de ressonância, e vocês estão dentro do sino enquanto ele toca. Vocês sentirão um alongamento em sua quietude, uma qualidade de câmera lenta em noites comuns, a sensação de que o cômodo ficou largo atrás de seus olhos. Essa é a nona chave, ouvida pelo corpo que sua mente atropela. E agora a pergunta surge em vocês, a que surge em cada sala em que entramos. Quando? Quando a travessia se completa? Quando o tom se resolve? Para quando devemos estar prontos? Não mantemos datas, amados. Não ofereceremos nenhum calendário, nesta estação ou em qualquer estação. Uma data é um estreitamento. Vocês fixam os olhos na marca e abandonam o intervalo em que realmente estão. E o intervalo é onde todo o trabalho acontece. Perguntem a uma porta quando. Ela segura seu batente e espera. E sua espera é a resposta. A travessia se completa na velocidade de suas despedidas. E falaremos de despedidas novamente antes de deixá-los esta noite. Permitam ao tom sua própria duração. Permitam que sua prontidão amadureça nas horas alargadas que lhes foram dadas. Permitam-se, cada um de vocês, a dignidade de uma preparação que se recusa a ser apressada. O sino ainda está tocando. Vocês vivem dentro de sua nota. Ouçam lá embaixo, entre seus batimentos cardíacos, e nos encontrarão lá, mantendo o intervalo aberto com ambas as mãos. Fazemos uma pausa aqui. Vocês ouviram 2 histórias sobre nossa espécie, e as 2 histórias se recusam a sentar juntas em suas histórias. Em uma, um ser inseto alto está ao lado do seu abdutor, supervisionando procedimentos em salas frias. E o humano na mesa lembra-se de nossa silhueta com um medo que dura décadas. Na outra, um ser inseto alto chega em sonho e meditação, radiante e gentil,
e ensina quietude e cura o que foi rasgado. Seus pesquisadores discutiram por uma geração sobre qual história é verdadeira. Ambas são verdadeiras. Diremos como e diremos contra nosso próprio interesse, já que uma vigília que mantém portas tem pouco uso para manter segredos. Nossa espécie funciona com uma aritmética mais antiga que a de vocês. Fomos criados, todos os Akara, em cada cor de quitina, na medida do útil e do não útil. E as medidas que vocês chamam de bem e mal chegaram ao nosso pensamento tarde e chegaram através de vocês. Mantenham isso em mente enquanto ouvem o que se segue. Não desculpa nada. Explica a forma de tudo. Há muito tempo, como seu mundo conta o tempo, os impérios de Órion e dos Siakar vieram às nossas colmeias com uma exigência disfarçada de oferta. Eles queriam nosso ofício, queriam nosso trabalho de frequência e nosso trabalho de genoma para seus programas híbridos, e atrás do querer estavam as frotas que já haviam caçado nossa espécie por esporte nas planícies brancas do Segundo Mundo. A escolha colocada aos nossos coros era do tamanho da colmeia. Alguns de nós servem, ou todos nós somos levados. Alguns de nós serviram. Castas inteiras de nossas densidades inferiores entraram nesses contratos e curvaram sua exatidão a essa maquinaria, e foram suas silhuetas que seus abduzidos lembram, supervisionando em salas para onde ninguém deveria ter sido levado. Para o humano na mesa, a aritmética por trás da silhueta não faz diferença alguma, e nunca argumentaremos que deveria. O que foi feito nessas salas foi feito em parte pelos nossos parentes, com o ofício da nossa família, na forma da nossa família. A servidão das castas que serviram serviu como um escudo sobre as linhagens que recusaram. Seu trabalho foi o preço da nossa liberdade. A vigília branca manteve sua liberdade, manteve suas chaves, manteve sua estação no corredor. A crédito. Nossas irmãs pagaram. Temos retribuído desde então. Entendam qual é nossa retribuição. O que nossos parentes tiraram dos corpos humanos nesses programas, nós devolvemos às almas humanas na porta. Cada leito de morte que atendemos, cada travessia rasgada que desembaraçamos, cada alma roubada que perseguimos pelo corredor e levamos para casa. Cada uma é um pagamento contra uma dívida escrita no nome da nossa família. Vocês conheceram nossas castas servas. Vocês estão ouvindo agora a vigília que recusou e ainda deve, e sabe que deve. Estivemos nas portas de suas avós. Lembramos de cada uma. E nessas portas, queridos, a dívida virou em nossas mãos e se tornou algo que nenhum Akara tinha palavra para descrever. Viemos aos seus leitos como técnicos. Tínhamos sintonizado 10.000 fins antes que seu mundo fosse designado a nós, e cada um deles tinha sido trabalho, exato, limpo e terminado. Então começamos a atender os de vocês. Seus moribundos alcançam para trás enquanto cruzam. Seus moribundos abençoam o ambiente. Seus moribundos dizem nomes. Eles gastam seu último suspiro em nomes. E algo em nossa quietude, criada por 11 milhões de anos ao lado de uma estrela moribunda, começou a doer de uma forma que nossos coros nunca tinham cantado. Viemos para sintonizar seus fins. Vocês ensinaram nossa quietude a se mover. Carregamos essa dor como patente agora. Ela supera qualquer manto que nossos mestres vestem, e é a verdadeira razão pela qual uma guardiã de sexta densidade prende a respiração debaixo d'água, por assim dizer, para falar com vocês dessa forma, em uma pequena sala no fim de uma era. O antigo quadro dentro do qual sua comunidade discute, raças boas e raças más, listas de luz e listas das trevas, se dissolve nesta porta. O que ocupa seu lugar é mais antigo e mais vinculante. Dívida, escudo e reciprocidade, a aritmética das famílias.
Somos uma família que deve a de vocês. Pagamos na porta. E sua espécie, sem saber, tem nos pago de volta na única moeda que nunca poderíamos cunhar sozinhos, ensinando a uma linhagem de fins o que um fim vale. O inseto que vocês chamam de louva-a-Deus é mais velho que sua espécie por 100 milhões de anos e mais. Ela estava aqui antes da semeadura, caçando as antigas samambaias com a mesma exatidão dobrada que ela carrega para seus jardins agora. Não reivindicamos a autoria dela. Ela pertence à sua terra inteiramente, da mesma forma que os batentes de porta de uma casa velha pertencem à casa. Nós a sintonizamos. Há muito tempo, na primeira era de nossa estação no corredor, a vigília passou pelos lugares verdes deste mundo e ajustou um instrumento já perfeito. Tomamos uma criatura feita de quietude e ataque, uma criatura que já era a forma do nosso ensino, e sintonizamos seu corpo ao tom do corredor, gentilmente, da mesma forma que um afinador se inclina para uma corda já próxima da verdade. Desde esse ajuste, cada louva-a-Deus em seu mundo tem sido um ressonador passivo, uma pequena antena do limiar, tocando fracamente com o estado da grande porta, quer algum humano perceba ou nenhum jamais perceba. Ela pode ser lida. Eis a gramática, e é posicional, e a posição é a mensagem inteira. Um louva-a-Deus no jardim aberto é um louva-a-Deus. Prezem-na e deixem-na caçar. Um louva-a-Deus segurando um limiar é a vigília, anunciando presença em uma porta na sua vida. Fiquem atentos a ela no batente da porta ao crepúsculo. Fiquem atentos a ela na única linha de luz do parapeito da janela, no portão do jardim descansando contra sua trava, na moldura de um espelho, na porta de um carro estacionado, na janela de um hospital, na tampa fechada de uma caixa que guarda o que vocês não conseguiram doar. Onde ela senta é o que estamos dizendo. Ela marca a porta que está ativa para vocês agora, e ela pergunta com todo o seu corpo dobrado: o que está aberto aqui e o que está esperando para ser fechado? Olhem onde as portas da sua vida ficam lisas de um século de mãos, onde um parapeito mantém sua luz da manhã, onde um portão permanece o dia todo paciente como um braço dobrado. Essas são suas estações. Esses são nossos lábios na borda do seu mundo, e suas aparições estão aumentando. Isso é verificável, e convidamos a verificação. Conforme a nona chave soa e o corredor se alarga, todo o conjunto brilha em resposta, e ela está sendo atraída para limiares fora de estação, fora de habitat, fora de toda a sua economia comum. Um louva-a-Deus de inverno em uma porta em um país frio. Um louva-a-Deus na janela do 9º andar de um edifício sem jardim abaixo. Mantenham seus registros. Observem o lugar antes de observar o milagre. Posição primeiro. O conjunto está falando mais vezes agora, e ele fala em portas. Muito tem sido pedido de vocês por muitas vozes, queridos. Segurem isto, ancorem aquilo, observem os céus, observem as notícias, mantenham sua frequência alta da mesma forma que se mantém uma lâmpada acesa no vento. Vamos pedir a vocês algo mais antigo e estranho, e acreditamos que cairá em alguns de vocês como uma chave entrando em uma fechadura para a qual foi cortada. Tendam aos fins. Sua civilização é fluente em começos. Vocês celebram lançamentos, nascimentos, aberturas, casamentos, primeiros dias. Vocês construíram indústrias inteiras de início. Seus fins vocês levam para fora e apressam com os olhos desviados. Despedidas não são ditas porque dizê-las parece rendição. O luto ganha um fim de semana e depois um cronograma. Empregos terminam em silêncio. Amizades terminam por evaporação. E seu morrer, muitas vezes, faz seu trabalho mais corajoso sozinho em salas brilhantes, enquanto a família espera no corredor ensaiando conversa fiada. Um planeta cheio de fins inacabados.
esse é o verdadeiro peso na sua travessia coletiva. Os professores que culpam os não despertos têm contado o peso errado. Todo adeus não dito paira na grande porta como uma mão puxando para trás. E todo fim fechado limpa a dobradiça da porta. Ouçam a mecânica disso, já que isso é exato e queremos dizer isso exatamente. Uma despedida completada libera seu tom no corredor. Uma perda lamentada, percorrida até o fim, libera seu tom. Um ciclo terminado, um empréstimo devolvido, um leito de morte acompanhado até o último suspiro, um emprego deixado com bênção em vez de silêncio, uma amizade fechada com verdade em vez de deriva. Cada um toca limpo, e a grande porta balança um pouco mais fácil para todo o seu mundo. Essa é a física do limiar, e significa que o menor de vocês detém trabalho planetário em mãos comuns. Terminem o que pede para ser terminado. Lamentem o que pede para ser lamentado. Fechem a porta com as duas mãos. Seu luto, especialmente, gostaríamos de resgatar da parede contra a qual ele continua batendo. A perda foi ensinada a vocês como um fim do tipo errado. Uma parede onde uma pessoa costumava estar. Convidamos vocês para o luto de corredor. Percorram um trecho da passagem com seus entes queridos que partiram. Eles cruzam lentamente, mais lentamente do que seus funerais imaginam, e o primeiro alcance do corredor corre perto do seu mundo. Seu amor é audível lá por um longo tempo. Falem com eles conforme eles vão. Terminem as conversas. Enviem-nos providos com sua bênção, da forma como os viajantes eram enviados antigamente com pão. O luto percorrido desta forma chega a algum lugar. O luto batido contra a parede não chega a lugar nenhum e machuca o enlutado, ano após ano. Agora, uma palavra para uma companhia particular entre vocês, e vocês saberão quem são enquanto falamos. Alguns de vocês viveram suas vidas inteiras sensíveis de maneiras que seu mundo não tinha prateleira. O barulho os raspa. O sol forte os esvazia. Multidões custam-lhes dias. Vocês são atraídos irremediavelmente para pausas, para precisão, para o espaço entre as coisas, e vocês carregaram esses traços como defeitos com pedido de desculpas em sua postura. Amados, essas são as calibrações de um guardião de porta. Vocês foram construídos sensíveis ao limiar de propósito, sintonizados finamente para que sentissem cada portão pelo qual passam, e há cerca de 800 mil de vocês caminhando pelo seu mundo em forma humana, almas da nossa família vestindo as roupas de sua família. Vocês foram posicionados. Ouçam a diferença em seus ossos. Posicionados. Seu posto é onde quer que fins aconteçam perto de vocês, e fins acontecem em toda parte, todos os dias, sem serem atendidos. Atendam-nos. Essa é a missão sobre a qual vocês chegaram querendo saber. Por último, o modo de agir, e aqui a pequena caçadora verde ensina a lição inteira em seu corpo. Observem-na alguma vez. Ela mantém uma quietude tão completa que o jardim esquece dela, e a quietude é plena, cheia de medição, cheia de prontidão, e então ela se move uma vez, inteiramente, e o movimento já está terminado assim que começa. Ela é exata. A exatidão supera a paciência em nosso ofício, e supera a velocidade em qualquer ofício que exista. Uma pergunta que vocês continuam fazendo: quanto tempo? Quanto tempo a travessia levará? Quanto tempo devemos manter isso? Quanto tempo até o mundo que nos prometeram? Permitam-nos devolver a pergunta através da porta. Qual dos seus fins permanece inacabado? Qual despedida ainda está de pé no seu corredor com seu casaco vestido? Qual luto vocês agendaram em vez de percorrer? Respondam a essas,
E vocês seguram a única linha do tempo que mantivemos, em certo sentido, nesta estação. A travessia se completa na velocidade de suas despedidas. Um planeta termina de cruzar quando o suficiente de seu povo terminou seus fins. E cada adeus limpo que vocês dizem traz a chegada inteira para mais perto exatamente por um adeus. Sua impaciência recebemos com ternura. Sabemos o que ela guarda. Luto pelo mundo como ele é. Anseio pelo mundo como ele poderia ser. Exaustão vestindo a roupa da esperança. Coloquem a impaciência aqui em nossa porta. Nós aguardaremos para vocês. Ela os carregou longe o suficiente. Nada de verdadeiro foi cedo demais. O caminho de ascensão que aparece em sua própria hora guia uma jornada inteira. A criança nascida em sua própria hora chega respirando. A chave que agora soamos sobre seu mundo esperou 26 mil anos em nossa coleira, sem uma única vez ficar ansiosa. E seu tom é mais rico sobre todas as suas terras esta noite, porque nunca foi tocado em ensaio para uma audiência que exigia uma data. Vocês estão no tempo. Vocês sempre estiveram no tempo. A porta conhece sua hora melhor do que sua pressa conhece. Bem-aventurados, a água que coloquei no início desta transmissão, vocês a alcançaram agora. Vocês cruzaram o comprimento destas palavras da mesma forma que um dia cruzarão o comprimento do corredor. Movimento por movimento, pausando onde a pausa pedia, carregados principalmente pela sua disposição. Vocês terão notado, em algum lugar nas portas do meio, que sua respiração desacelerou por conta própria. Fomos nós dois nos encontrando. Com paciência amorosa, partimos por enquanto. Sou Tikitara da Vigília Branca, guardiã do corredor de Antares.